Bom dia, boa tarde, boa noite, escolhidos e escolhidas. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo E eu me Danilessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso canal, hoje estamos no episódio 247 da Jornada do Glória a Propósito. Deus. E o tema do episódio de hoje é o milagre. Como sua fé revela o seu propósito. Estamos, gente, na jornada do Evangelho de João, no Novo Testamento da Glória a Bíblia. Deus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 5 de João. E eu tenho certeza que você que chegou aqui nesse canal, você não chegou por acaso, você saiba que você é um escolhido do Senhor, que Deus tem uma Seja jornada bem-vindo. extraordinária para trilhar junto com você, tá? E hoje nós estamos verdadeiramente mergulhados no capítulo 5 de João, e eu quero convidar você. Eu tenho certeza que tem momentos da nossa vida que a gente faz algumas perguntas, né? Perguntas para a gente ter entendimento acerca da nossa vida. E eu tenho certeza que nessa jornada que todos nós estamos, a gente passa por situações que, de fato, elas existem, elas acontecem para revelar o nosso propósito em Deus. E é por isso que você precisa ficar até o final desse vídeo para você entender Amém. sobre o milagre que Deus tem para nos entregar, né? Coisas maravilhosas através desse capítulo que nós vamos meditar hoje e como que a sua fé ela revela o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá então para a leitura de hoje. Lembrando que a nossa tradução é na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Amém. Algum recadinho? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Verdade. Ativa o sininho também. Mas no final a gente fala melhor. Então vamos lá para a leitura de hoje. João capítulo 5. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betsaata. Foi assim que tu leu o outro, foi? Betsaata. É É o tanque de. mais conhecido como tanque de Betesda, né, amor? Bethesda. Isso. Então, vamos continuar. É uma passagem extremamente conhecida, né? Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: Escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: O meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda mais com vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados.
Porque, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida aos que ele quer. Glória a Deus. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será julgado. Mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele Aleluia. deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem, e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como a lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele as palavras deles não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são nelas mesmas que dão testemunho a meu favor. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir para mim, a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esses vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Forte, hein, amor? Aleluia, gente. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Que palavra abençoada. A gente tem muito que meditar aqui. Bem, eu queria poder ter todo o tempo, né, para fazer isso, mas, gente, a gente sempre tenta passar nos nossos episódios. O nosso tema central é falar sobre propósito com Deus, né? Todo mundo que faz parte da jornada do propósito, a gente inspira e traz, através da palavra do Senhor, uma fonte inesgotável de que você é um escolhido de Deus e Deus tem um propósito extraordinário para cumprir na sua vida. Basta que você queira viver esse propósito. Por isso que todas as palavras, todas as meditações bíblicas, a gente sempre faz alusão à jornada do propósito. Então, hoje, o episódio não é diferente. Quando a gente fala sobre como sua fé revela o seu propósito, eu te pergunto, você já se perguntou alguma vez na vida sobre... Perdão. Você já se perguntou alguma vez na sua vida sobre a conexão entre... Se há realmente uma conexão entre a cura física e a cura espiritual?
Eu me fiz essa pergunta por muitas vezes na minha vida, sabe? Você também já se perguntou como que Deus ele pode transformar os momentos mais difíceis da nossa vida em uma jornada de descoberta no propósito? Essas perguntas, elas por muito tempo permearam a minha cabeça, sabe? Elas vieram ao meu encontro. O que hoje a gente está trazendo para você, que é ouvinte, né, que está aí nos assistindo no Café com Propósito, são experiências que ao longo da nossa jornada a gente vai tendo com o Senhor, sabe? E hoje nós vamos caminhar exatamente nessa narrativa tão inspiradora do Evangelho de João no capítulo 5. E nessa passagem, gente, a gente vai encontrar uma história, como a gente acabou de ler, de cura, né? Assim como um espelho, ele reflete a nossa vida, o potencial de transformação que há em nós, nessa jornada a gente vai descobrir exatamente como que a mensagem do Senhor, ela tem o poder de tocar a alma e de fortalecer o propósito da gente, tá? Então, eu quero que quero que você junto com a gente hoje mergulhe nesse texto, ao Amém. ponto de entender que a gente vai se deparar com um homem que esperou 38 anos, tá? Por uma cura. 38 anos. E essa história de fé, de esperança e de milagre, né? Ela transformou a vida desse homem. E essa mesma história, ela serve de inspiração hoje para a gente ter uma vida transformada através de Jesus. Glória a Deus. Então, quando a gente medita acerca de João 5, o contexto histórico dessa passagem bíblica da cura, né, uma passagem extremamente conhecida, a cura do paralítico, né? E quando a gente olha lá, e não foi em qualquer lugar, a gente foi no tanque de Bethesda. Então, quando a gente olha para todo o histórico, todo o contexto daquela cena, eu sempre falo aqui no Café com Propósito. Eu sou uma pessoa, quando eu leio a Bíblia, eu consigo fazer eu consigo, na minha cabeça, imaginar aquele cenário. E eu gosto muito de fazer isso, porque para mim a leitura fica ainda mais clara quando eu tento visualizar o cenário, né? A cena que estava acontecendo naquele momento. Então, foi um evento que houve muitas controvérsias, né? Por conta de que... Por que controvérsia, Dani? Porque Jesus ele fez um milagre num dia que ele não poderia fazer milagre de acordo com a lei de Moisés, que foi o sábado, né? Um dia que, segundo a lei judaica, era um dia de descanso. Então, esse incidente, abra-se aspas, né? Ele se encaixa nesse contexto sobre exatamente a questão do crescimento da crescente de Jesus ter chegado naquela época diante de religiosos. Os fariseus, eles eram um povo extremamente religioso. E quantas vezes a religiosidade, ela nos afasta de Deus. A gente quer tanto viver aquele mundo do perfeito, no sentido de não que você não é para ser perfeito. A gente caminha em santidade com o Senhor, mas perfeito só é Cristo. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai pecar, a gente vai em muitos momentos fazer coisas que Deus não vai se agradar. Por isso que a gente está em constante transformação de vida, porque nós somos, nesse momento, nós somos seres humanos que estamos sujeitos, gente, ao pecado. Então, naquela situação, uma situação que Jesus ele faz aquela cura, a partir daquela cura ele passou ainda mais a ser perseguido, né? Porque ele estava indo contra a lei de Moisés. Então, o Evangelho de João, em particular, ele traz esse contexto dos milagres do Senhor, mas como eu falei lá desde o primeiro capítulo, né? A conotação dessa escritura é muito com base na jornada do Messias, né? Esse Jesus messiânico. E falando de milagre, eu preciso que hoje a gente reflita na nossa jornada do propósito sobre transformação através da fé. E para a gente entender melhor esse tópico, a gente vai meditar no verso 8 dessa mensagem que nós acabamos de ler. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Gente, não sei para vocês, mas para mim essa palavra é uma palavra muito forte, sabe? Esse versículo ele destaca o poder da fé, do comando, sabe? É o poder da fé em um comando, o comando de Jesus. Jesus, ele não só possui a capacidade de curar fisicamente, mas ele também transforma vidas, né? Realçando a nossa dependência nele. Quando a gente olha para um Deus grande, que é o Deus que nós servimos, e entendemos que nele nós vamos suprir as nossas necessidades, e ele, somente a ele nós devemos confiar a nossa vida completamente, há uma mudança de entendimento na nossa vida. Imagina só, Jesus ele chega para aquele paralítico e pergunta para ele se ele quer andar. E aí, quando Jesus faz essa pergunta, é interessante porque a gente, claro que ele quer, sim, ele está há 38 anos ali naquela condição. Mas tem pessoas
que anos se passam e elas têm uma condição, quer seja uma doença emocional, uma doença física. E aos anos, gente, no passar dos anos, a gente vai se acostumando com a doença. A gente vai se acostumando com a incapacidade. E a verdade é que Jesus queria saber, naquele momento, da boca dele, por mais que Jesus sondasse o coração, se ele realmente queria mesmo. Mas você quer ser curado? Porque são 38 anos vivendo aquilo dali. Foram 38 anos em um lugar onde ele via, ele só podia ver. Ele não podia se levantar para buscar a cura dele. Então, ele via muitas pessoas que com certeza chegaram ali com anos de enfermidades, com meses, com dias numa doença. E a Bíblia conta que para que a pessoa fosse curada aquele tanque, o anjo descia. No momento em que o anjo descia, as águas se movimentavam. Só era curada a primeira pessoa que entrava no momento em que essa cena acontecia. Então, imagina a quantidade de vezes que ele esteve lá, que ele viu essa movimentação das águas e que ele não pôde descer para ser curado. É interessante que tantas coisas passam na cabeça da gente quando a gente vai refletir sobre essa cena. Ele podia ter pedido ajuda a alguém para botar ele lá, né? Mas a gente vive um momento, e até os dias de hoje é assim, as pessoas se preocupam muito consigo e não com o outro. Não vou pra. Calma, você vai chegar a sua vez, eu tô na minha hora, eu vou disputar aqui a minha vaga para me ser curado. Você já tá aí, espere mais um pouquinho, né? Isso também é um aprendizado acerca de servir pessoas, amar pessoas, né? E eu vejo essa narrativa de Jesus inserida naquela cena, naquela época, para aquele povo, porque era um povo que vivia a lei, mas não tinha amor, sabe? Não servia as pessoas. Era totalmente a letra da lei, e era o que estava ali e pronto. Pessoas, como o Alexandre mesmo falou logo no primeiro capítulo, né? Quando a gente leu, religioso, entendeu? Que vive a religião, mas que não vive o Deus da religião. Não segue os mandamentos como diz a palavra. E isso, para mim, é muito forte. Porque naquele momento, naquele cenário, quando Jesus ele disse, levanta, toma a tua cama e anda, você quer ser curado? Pô, pronto, você vai ser curado agora. Levanta, pegue sua cama e vá. Foram 38 anos. E aí a gente também vê um outro contexto, os 38 anos de espera. Eu não sei há quanto tempo você está esperando o seu milagre. Eu não sei há quantos dias, eu não sei há quantos anos. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Agora eu quero te dizer uma coisa, que assim como Jesus, ele curou aquele paralítico no tanque de Betesda, ele também nos cura. Amém. O tanque de Betesda, ele foi ali para cumprir o propósito, gente. Você acha que Jesus... Gente, imagina a quantidade de pessoas que estavam naquele tanque. Eu acho que era só o paralítico que estava lá, mas Jesus foi ter com o paralítico, porque aquele paralítico ele estava esperando pela bênção dele há 38 anos. Então, nós precisamos tomar essa palavra hoje como uma palavra de fortalecimento para a nossa alma. Deus ele vai fazer. O nosso tempo ele é diferente do tempo de Deus. Mas porque ele é diferente, não significa que ele não vai fazer. As coisas nem sempre vão acontecer na sua hora, no seu momento. Mas quando Deus promete algo, ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Porque ele é o Deus poderoso. Ele não mente. Entende? Então nós podemos e precisamos todo dia trazer essa consciência do nosso coração. Aquele homem, ele esperou 38 anos para receber o milagre dele. Mas ele foi curado. Jesus ele foi ter um encontro pessoal com aquele homem. O mesmo Jesus que foi lá, que curou aquele homem, ele pode hoje ter um encontro pessoal com você, se assim você crer, se assim você tomar posse da sua bênção e do seu milagre. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, quando a gente reflete na jornada do propósito, a gente precisa entender que a nossa fé no Senhor, ela é poderosa para revelar, sim, o nosso propósito nele. Então, eu preciso, a partir desse tópico, aplicar uma prática para a minha vida. E a prática de hoje, a gente sempre traz, né, aplicações práticas. Como que você hoje pode identificar uma área da sua vida que, de fato, você olha e diz, Deus, eu preciso da transformação do Senhor nessa área da minha vida. Peça o Senhor em oração, peça para Ele ajudar você nessa transformação. Expresse verdadeiramente a sua fé no Senhor e a sua total dependência nele. Gente, isso já é um passo para você ter uma vida transformada em fé através de Jesus. Glória a Deus. O segundo tópico da mensagem de hoje que nós vamos meditar
tá? É no versículo 14. E agora a gente vai falar sobre obediência, porque sim, o milagre do Senhor, ele é acessível para todos nós, né? O Senhor é Deus de milagre, mas nós precisamos caminhar na nossa jornada do propósito ao ponto de entender que através da nossa fé, essa fé ela vai revelar ainda mais esse propósito, a gente precisa caminhar em obediência. Então, o versículo 14 diz assim, ó, mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele, escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Isso me traz o seguinte entendimento, aquele homem que estava há 38 anos paralítico, ele estava doente porque ele pecou contra Deus. Ele não fala aqui que ele foi de nascença aquela enfermidade dele. Ele disse, olha, eu te curei, você está curado, mas não peque, para que algo pior do que foi os 38 anos que você passou ali paralítico aconteça com você. Quer falar algo, amor, sobre isso? Não, do almoço a gente estava refletindo sobre essa passagem, né? E eu Verdade. falei assim, perguntei a Daniela, amor. Jesus chegou para ele e falou assim, ó, não peque mais para que não Aconteça algo pior, né? aconteça algo pior. E logo após isso, né, a gente vê no versículo 15, eu vou até colocar aqui também para a gente aproveitar. E logo no versículo 15 fala: o homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem havia o curado tinha sido Jesus. É tipo assim, lá no Ceará o povo fala, né? Ele foi. Como é que se diz? Ele foi, tipo, entregar, né? Que foi Jesus que É, lá no Ceará a gente caboetar. caboetar, né? A Foi. gente chama caboetar. É Foi. uma palavra que nem todo mundo entende o É. significado, mas ele foi falar, ele foi Ele foi, tipo, entregar Jesus, entregar, né? né? Então eu fiquei. Porque, na verdade, o que aconteceu? Ele já tinha tido um contato com os fariseus. Os fariseus chegaram e perguntaram para ele quem tinha curado ele não sabia Foi, dizer. isso aí. E aí, lá no pátio do templo, Jesus vai atrás dele e fala para ele: olha, você foi curado, vá, não peque mais para que algo pior não aconteça com você. Aí ele volta lá pros fariseus e diz: ó, quem me curou foi ele ali. Pois é. Aí eu perguntei Entendeu? assim, a Aí, a moça. partir, inclusive, disso, Jesus passa a ser perseguido ainda mais por conta dessa cura. Aí eu até perguntei a Daniela, amor, será que isso não foi um pecado? E se aconteceu algo pior, eu acho que ele morreu. A gente tava, Depois vamos estudar a história. a gente tava especulando, né? Especulando, Pensando é. aqui em Só... possibilidades. Mas, gente, isso também nos traz a consciência. Jesus, por muitas vezes, ele fez muitas curas. E ele não falava para as pessoas ir contar as curas, né? Ele curava, deixava ali aquela pessoa marcada por uma cura. Mas Jesus, ele não dizia, vai, espalhe para todo mundo. Não, houve um momento, assim, que Jesus lançou palavras assim, para você espalhar o amor do Senhor, a salvação de Jesus. Que você a gente vai meditar, porque eu não quero dar spoiler para a gente poder chegar nos capítulos e a gente refletir sobre isso. Mas a gente precisa sempre olhar para o texto e entender qual é a mensagem expressa naquele texto. E o recado principal nesse cenário que Jesus ele tem esse segundo encontro, ele deixou muito claro, olha, você foi curado. Vai e não peques mais, para que não aconteça algo pior com você. Então, ali Jesus estava falando para ele. Será que ele esqueceu o que Jesus fez com ele? E aí, de repente, ele mudou? A gente precisa entender que no nosso propósito com Deus, nós temos, gente, um princípio diante do Senhor. E esse princípio se chama obediência. Sim. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, esse versículo, ele ilustra a importância da obediência a Deus, sabe? Não é, gente, suficiente apenas receber a graça de Deus, não. É necessário que eu e você, a gente viva de acordo com os mandamentos, com os princípios da palavra, honre, sabe? né? E que a gente venha honrar o Senhor. Então, pensa em uma maneira prática que você hoje pode demonstrar a Deus a sua obediência, sabe? Na sua vida. Como que hoje você pode demonstrar que você tem uma vida em obediência ao Senhor? Você, nesse momento, você pode ser algo simples. Às vezes, quando a gente fala assim, né, amor? Ah, faça isso, faça aquilo. Gente, Deus, o nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, tão amoroso. Na simplicidade das nossas ações, o Senhor, ele se alegra, sabe? Sim. Nas coisas mais simples. Você pode passar um tempo em adoração a Deus orando. Você pode passar um momento ali onde você escolhe de forma consciente trazer à memória os feitos do Senhor. Deus, conversar, Senhor, eu tenho caminhado agora sim, Senhor, eu tomei essa decisão. Eu tô tomando, eu dei esse passo para o Senhor está se agradando, Deus, dessa nova maneira que eu estou vivendo, dessa nova área, dessa área da minha vida que eu tô agora tomando essas decisões, eu tô mudando isso. Assim como em um relacionamento conjugal, por exemplo, né? Você tem ali um momento de diálogo com o seu esposo, com a sua esposa, onde vocês tratam o relacionamento. Vocês não falam, amor, eu vou mudar, vou fazer isso, o que você acha?
Você não pede opinião? Então, nesse sentido, da mesma forma, um filho na sua casa, né? Sua filha faz uma coisa diferente. Mãe, a senhora gostou disso? Ou você que é filho, pergunta pro seu pai. Vocês não têm esse momento de diálogo, esse momento de troca? O nosso Jesus, ele é um Jesus acessível pra gente também ter esses momentos com ele, sabe? A gente tá em uma jornada e a nossa jornada é viver um propósito no Senhor. Paizinho, eu tô tomando essa decisão porque eu acho que isso aqui Deus não tava te agradando e agora eu tô me tornando assim. O senhor tá gostando? Gente, o Espírito Santo, ele vai falar no seu coração. Ele vai falar no seu coração. Esteja pronto e sensível para você ouvir a voz de Deus, porque Deus ele vai se revelar para você. Amém? E essa passagem, amor, tipo, é um ensinamento, né? Que Exato. todos nós devemos absorver, né? É tipo assim, hoje nós estamos curados, então a gente não deve pecar mais, né? Não Exato. que a gente tenha pecar, é como se fosse A no salvação, geral, né? né? E, gente, antes pertencia ao mundo. Agora a Sim. gente está caminhando com Cristo. A partir daqui nós somos uma nova criatura. Nós somos novos em Cristo, sabe? Tudo se fez novo. Então Uhum. eu tenho que esquecer o meu passado. Meu passado ficou para trás. Tudo se fez novo. É de agora para frente. Saber que o meu presente hoje, Jesus, ele está e o meu futuro pertence ao Senhor e ele vai reservar o melhor para mim, sabe? Tem pessoas que caminham com Cristo, mas tem ainda desejo e prazer na Babilônia, no mundo. Você está dividido, você está em cima do muro. Você não pode viver dessa maneira. A Bíblia diz que nós não podemos servir, gente. Não temos como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. A verdade é essa. Como que você caminha com Jesus e você faz tudo lá no mundo contrário à vontade de Deus? Não tem como você caminhar dessa maneira. Então nós precisamos entender que caminhar em uma jornada de fé e de propósito para a gente viver o milagre do Senhor, nós precisamos no mínimo, gente, obedecer a palavra do Senhor. E o que é uma vida de obediência? É uma vida que glorifica a Deus, sabe? Não é pesado? Não, não é pesado, porque a Bíblia diz, ó, vinde a mim. Jesus, ele diz, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não é pesado. Ele suaviza, o fardo dele é leve. Nós podemos, nós avançamos. Sim, a gente passa por situações adversas, a gente é provado. Jesus também foi provado quando ele veio ao mundo. Mas nós precisamos ter bom ânimo e saber que nele, em Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém. Louvado seja Deus, né? Então que a gente busque essa vida de obediência, sempre trazendo a nossa mentalidade. Senhor, traz ao meu entendimento a consciência das coisas que eu faço que não te agradam, para que haja uma mudança na minha vida e eu possa, Deus, verdadeiramente glorificar o teu nome através do meu Glória a estilo de Deus. vida. E a nossa última chave que a gente vai meditar hoje está lá no versículo 24, que é a revelação da verdade. Afinal, a gente está falando do milagre, né? Como que a sua fé revela o propósito? E a fé ela revela o propósito na revelação da verdade. O que o versículo diz? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem a vida eterna. E não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus, Glória a louvado Deus. seja o nome do Senhor. Eu preciso dizer para você que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se você crê verdadeiramente nas palavras daquele que o enviou, que é Deus, foi Deus que enviou Jesus. Gente, essa é uma chave de transformação para a nossa vida. Sabe? Se a gente for parar para meditar nesse versículo, a gente vê aqui um destaque amplo, sabe, visível no nosso propósito, no propósito que Deus tem com todos nós nessa terra. Que propósito é esse, Dani? É Jesus. Nós vivemos, Amém. estamos caminhando e vamos desfrutar de Jesus, da essência de Cristo Jesus, para a nossa vida ser totalmente transformada. Então eu e você, nós precisamos dedicar tempo para meditar na palavra de Deus, para ouvir Deus falar com a gente. Como que eu escuto Deus falar comigo? Através da leitura da palavra, através do teu momento de intimidade em oração com o Senhor. Convide Deus para revelar novas verdades para você. Convide o Senhor, Deus me dá o entendimento do Senhor para minha vida. Senhor, me traz luz para minha mente, para o meu entendimento, para que eu venha entender os propósitos do Senhor. Amém. Você pode dar um glória a Deus por essa Glória a palavra. Deus. Tinha muitas coisas ainda para falar, mas olha, o vídeo já tá bem, bem longo. O Alexandre sempre fala, amor, preste atenção que se demora muito na palavra. Gente, eu falo, né, minha gente? Eu falo, mas Deus é bom. O importante é vocês entenderem a mensagem do Senhor através de cada episódio que a gente grava. E hoje eu quero trazer uma analogia para a gente fortalecer essa mensagem, principalmente trazendo aí essa cura, né? Hoje o Senhor ministrou tanto ao meu coração, desde ontem que a gente estava meditando em João 5,
particularmente, né, o meu processo de enfermidade. Eu estou há quase 4 anos vivenciando um processo de enfermidade. E eu posso dizer hoje, debaixo do sangue de Jesus, que tudo que eu vivi ao longo desses 4 anos não foi para a morte, foi para a glória de Deus. E eu sou uma pessoa melhor. Deus, ele tem as suas muitas maneiras de tratar cada um de nós. A experiência que eu tive com o Senhor, não necessariamente outras pessoas terão, mas eu sei que as pessoas que Deus vai precisar alcançar através do que eu vivi, eu sei que esse Aleluia. testemunho, tudo que eu vivi ao longo desses 4 anos, vai edificar pessoas que, semelhante a mim, estão passando por um processo de enfermidade. Cada um de nós temos experiências únicas com o Senhor. E eu, antes, lá atrás, eu não entendia. Foi muito doloroso. Mas eu sou uma pessoa melhor, sabe, gente? De verdade, diante do Senhor, estou dizendo isso. Deus, ele me tratou de uma maneira única. Então, hoje eu honro ao Senhor, eu glorifico ao Senhor, eu sou grata a Deus pelo processo, pela prova, pela adversidade, até mesmo pela enfermidade, eu sou grata ao Senhor. Porque existem coisas que Deus ele faz para um bem muito maior na nossa vida. Um dia eu ainda falo mais sobre isso, mas há 4 anos atrás eu tinha eu estava ali para tomar tantas decisões que eram completamente contrárias à vontade de Deus na minha vida. Completamente. E tem horas que na jornada a gente vai, parece que meio que se perder. Na verdade, eu me senti perdida diante de um cenário de coisas que eu estava vivendo. E Deus, ele permitiu a enfermidade. E eu lembro, olha, que em 2017 eu estava em um lugar, em um momento de oração, e Deus usou uma irmã para falar para mim que eu ia passar por um vale profundo, um vale doloroso, mas que o Senhor estava comigo e eu ia vencer nesse vale. Anos passaram, porque a enfermidade ela veio no final de 2019 para 2020. Mas eu não esqueci. Na verdade, gente, eu confesso para vocês que eu não estava nem lembrando dessa profecia que eu havia recebido. E quando eu fiquei doente, uma irmã de oração que caminha comigo mandou um áudio e disse: Dani, você se lembra daquele dia que nós estávamos naquela campanha de oração e o Senhor usou a irmã para falar aquilo para você? Estava orando pela sua vida e o Senhor me lembrava aquela profecia. Quando ela me mandou esse áudio que eu ouvi, eu agradeci ao Senhor, porque eu estava pedindo a Deus resposta, eu queria entender o porquê. Eu não me lembrava que Deus tinha me avisado acerca disso. Deus, ele sempre vai dar sinais para a gente na nossa jornada, e isso é para tudo, para todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos estar atentos e sensíveis à voz de Deus. Hoje, eu, Daniele, eu sou uma pessoa extremamente diferente da Daniele de 2019. E eu posso dizer para vocês que, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu sou alguém melhor. Em Deus, em Jesus e por Glória meio a dele. Deus. Eu estou vencendo. E eu sei que nos próximos dias, né, eu não sei exatamente qual vai ser o dia, mas eu vou voltar aqui para contar o meu testemunho da cura. Glória a Porque eu Deus. creio que o mesmo Jesus que curou no passado, ele cura hoje, ele curará amanhã e eternamente, porque ele é o Deus poderoso. E assim como ele curou esse homem que há 38 anos estava acamado por uma enfermidade, ele pode curar você, ele pode me curar. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas ele nos pergunta: Amém. você quer ser curado? Eu quero ser curado. E você quer ser curado? E eu não estou falando só de doenças físicas, não. Existem pessoas aprisionadas em doenças emocionais, sentimentalmente, sabe? Existem pessoas com a alma ferida. E Jesus está te perguntando hoje: você quer ser curado? Porque se você realmente quiser ser curado, tome posse do milagre do Senhor. Porque hoje Deus está liberando milagres, está gerando milagres Amém. nesse vídeo, nesse episódio. E se você toma posse, se você crê e recebe, diga amém, eu recebo a minha cura. Amém. Glória a Deus. Então, a analogia que eu quero trazer hoje para essa mensagem, ela é uma analogia interessante, tá, gente? Esse capítulo que nós meditamos hoje, a gente pode comparar a uma corrida. No esporte existe uma corrida que é a corrida de revezamento. Quem já ouviu falar, dá um glória a Deus aonde você estiver e comenta aqui. Eu já ouvi falar. Glória a Deus. Gente, nessa modalidade da corrida, a corrida ela não é vencida por um único corredor, mas é por uma equipe que trabalha junto, né? E passando como que vai ganhar? Um vai passando o bastão para o outro, né? O corredor completa ali uma fase, passa o bastão para o outro vai correndo e assim até a equipe toda finalizar a prova. Então é uma competição que é em equipe que se ganha.
Da mesma maneira, Jesus, em João 5,19, que diz: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer nada. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho fará igualmente. Então, isso é como uma corrida de revezamento. Jesus ele está seguindo o exemplo de Deus Pai, como um corredor que segue o ritmo e aquele corredor que vai ali à frente dele. Então, assim, ele está seguindo o ritmo de Deus. Ele está em sintonia com o Pai. Da mesma forma que um corredor de revezamento, ele precisa estar em sintonia com o seu companheiro de equipe. Da mesma forma, nós que somos seguidores de Jesus Cristo, nós estamos em uma corrida de revezamento espiritual. Jesus, ele passa o bastão para nós. Ele recebe o bastão do Pai e ele passa esse bastão para nós. Nós somos chamados a seguir Jesus, seguir o seu exemplo, seguir as suas instruções. Então, como corredores de revezamento, nós precisamos estar em sintonia com Jesus, seguindo os passos dele, buscando cumprir o propósito que ele tem para nós, através do Senhor Deus que confirma esse propósito na nossa vida. Além disso, na corrida de revezamento, cada corredor ele tem o seu próprio trecho para percorrer. Está repreendido o espírito do gado, glória a Deus. Esse trecho, gente, ele pode ser considerado como o nosso propósito individual em Deus. Embora possamos correr juntos como uma equipe, cada um de nós tem um chamado único e uma parte única para desempenhar no corpo maior de Cristo. E nós não podemos esquecer disso. Então, que você lembre-se dessa analogia sempre que lembrar que estamos sim caminhando para o alvo, nosso alvo é Cristo, mas nós seguimos. Nós recebemos do nosso Jesus o bastão que ele recebe do Pai e a gente precisa trabalhar em equipe. Como que a gente trabalha em equipe? Todo dia estando aqui, vivendo um pouco desse propósito nesse momento de partilha e de uma forma extremamente abundante na nossa vida secular, no nosso dia a dia, na nossa intimidade com o Senhor. Aqui você recebe porções de fé, porções de direcionamento, de entendimento da palavra, mas viver essa palavra é aplicar ela na sua vida. Então você pega o conhecimento que o Senhor está liberando através desse canal, né, desse programa e aplica na sua vida. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então não adianta você assistir o Café com Propósito e não aplicar todos os ensinamentos que nós liberamos, né, as chaves que o Senhor ministra ao nosso coração na sua vida. Porque você está praticando só ouvir. Está ouvindo a palavra, mas não está aplicando. Então crê, mas não pratica, não vai ter fruto. Entende? Então eu quero deixar uma atividade para casa. É por isso que toda vida que a gente medita na palavra, no devocional, a gente tem uma aplicação para casa, porque quando você exercita a palavra, você vai fortalecendo e criando raízes em você dessa palavra. Então, com base nessa analogia, o nosso para casa é a corrida do propósito, sim. E eu quero que você hoje verdadeiramente fite o seu olhar, sabe, sobre essa atividade. Eu preciso que hoje você, cada um, né? A gente vai começar com uma reflexão. Essa autorreflexão você vai precisar, eu quero que você reflita. O que você acredita que hoje é o seu propósito em Deus? O que o Senhor vem ministrando no teu coração? Essa reflexão você precisa literalmente fazer na sua vida ao longo... A gente tem liberado, estamos hoje no episódio 247. E hoje, mais precisamente hoje, nós estamos em João 5. Para quem está desde o início da jornada, eu acredito que a cada passo que você vai dando com o Senhor, Deus vai te dando mais clareza do teu propósito. Mas se você começou a ler agora, se você chegou hoje no episódio, sempre no final do episódio, que não é agora, mas já está acabando, a gente deixa playlist dos episódios anteriores. Então organiza sua agenda para você maratonar o Café com Propósito, para você entender, para você se encher dessas porções diárias de direcionamento para viver teu propósito em Deus e ter tua vida transformada. Amém? Mas aí para a atividade de hoje, você vai refletir o que você hoje entende que é o seu propósito. E que essa reflexão, ela guie você através de todos os estudos que a gente fez ao longo desse período que nós estamos caminhando junto, fazendo jornada da comunidade Escolhidos.
Tenho certeza que você fez muitas anotações. Então, esses estudos bíblicos que a gente vem ministrando, eu tenho certeza, gente, que Deus foi ministrando coisas no teu coração. Então, ore, peça ao Senhor, peça orientação a Deus durante essa reflexão. E aí a gente vai para a jornada do propósito. Uma vez que você tem uma ideia de qual é o seu propósito, você vai pensar em passos práticos que você vai poder tomar hoje e que você vai desfrutar ainda mais entendimento acerca do teu propósito. Você pode, inclusive, escrever no teu caderno, no teu diário. Lembra, todo mundo tem um caderninho para fazer suas anotações. E assim você vai manter ali o registro da sua corrida do propósito, tá? E para encorajar você, encorajar todo mundo, a gente fala sempre de partilhar na comunidade dos escolhidos. Então, que você, óbvio, se você se sentir confortável, pode compartilhar aqui com a gente as suas reflexões, os seus planos de ação, tá bom? Com a nossa comunidade. Isso não só vai ajudar você a se sentir ainda mais fortalecido no Senhor, como você vai encorajar outras pessoas também a partilharem. Isso é uma fonte de inspiração para outros, né? E assim a gente vai fazendo jornada junto. E óbvio, eu preciso dizer que eu e você, nós precisamos todos nos lembrar que viver o propósito em Deus não é uma corrida de velocidade. Não, aqui não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência. Tá? Sim. É uma corrida de resistência. O importante não é quão rápido você avança, mas que você continue avançando. Não importa se você está avançando de forma lenta, desde que você permaneça, que você resista. A Bíblia diz que nós precisamos resistir, né? Estar firmes no Senhor. E, acima de tudo, nós precisamos estar em sintonia com Jesus, seguindo os seus passos e buscando cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Esse é o momento de você dar glória a Deus por essa palavra abençoada de hoje, amém? E agora nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por a palavra de hoje. Quero que hoje você comente aqui qual foi a parte do episódio que mais Deus tocou o teu coração. Deixa o teu comentário. Amém? Qual foi a parte que você mais se sentiu inspirado? Louvado seja Deus. Vamos orar, amor? Amém, amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Jesus, por mais um dia, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Pai, por mais um capítulo abençoado, Obrigada, Jesus. Senhor. Que nós possamos, Pai, ter a persistência, a fé daquele paralítico, Senhor, que esperou os 38 anos, Pai. Que nós não desistamos, Pai, dos nossos propósitos, das nossas curas. Que a gente possa confiar que Jesus vai chegar e vai mandar a gente levantar e andar, Deus. Amém. Nós possamos, Pai, absorver esse conhecimento. E nós possamos também entender, Pai, que Deus nos abençoa e que nós precisamos, Pai, ter obediência a Ele, precisamos honrar Ele. Não devemos, Pai, voltar a pecar como pecávamos antes, Senhor. Nós sabemos também, Pai, que nós não somos perfeitos, nós também pecamos, mas pecar sem querer e sem saber, pode-se dizer que é perdoável, né, Senhor? Mas a pessoa pecar já sabendo que está pecando mesmo, por vontade própria, é mais pesado. Então, que nós possamos refletir sobre isso, Senhor. Glória a Deus. Pai, que nós possamos, Senhor, acreditar no Teu Filho, na Tua palavra, e que a cada dia nós possamos receber essa porção, Deus, do Senhor. Abençoa todos aqueles que nos assistem, visita também os lares deles, entra com providência, Pai, na vida de cada um. Abençoa todas as áreas da vida deles, Senhor, que eles possam testemunhar as vitórias, que eles possam edificar outras vidas, Jesus, e que eles continuem aqui nos acompanhando a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse canal, esse programa, e que a cada dia nós possamos estar aqui falando de Ti, Senhor. Em nome de que amanhã Jesus, nós possamos Pai. estar aqui de volta para a Tua honra e para a Tua glória. Nos perdoa pelos nossos pecados, Deus. Assim, Pai, eu te oro e desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha, quero deixar hoje uma pergunta especial para você que está nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem achado da nossa abordagem acerca da jornada do propósito? Tem alguma sugestão para fazer para a gente melhorar os nossos vídeos? Deixa aqui o comentário. A gente quer muito a tua contribuição. Isso nos ajuda, né, amor, a prepararmos conteúdos ainda mais enriquecedores para você. Com certeza. Tá certo? E eu tenho certeza que se você gostou do episódio, dá um like. Ó, tem um botão aqui abaixo que é assim, o legalzinho. Pra você é só um botão, mas pra gente ele é muito especial. Porque quando você deixa o like, a plataforma entende que o conteúdo é bom, então ela indica para outras pessoas. Amém? Então ajuda muito o crescimento do canal. Deixa o teu like se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal, ativa o sininho
marca a opçãozinha lá, todas as notificações que você recebe aí, a notificação em cada vídeo que a gente vai enviando. E que Deus te abençoe. Até Amém, amanhã, se Deus glória a quiser, né, Deus. amor? Exatamente, ó, Tem e mais não, e você recadinho? também pode compartilhar o link com a família. Isso, esqueci. Compartilha o Compartilhe o link. link no grupo da família, nos amigos, na sua lista de transmissão, todas as pessoas que Deus tocar no teu Facebook, no coração. Stories. Tira um print. Compartilha o link, vamos convidar mais pessoas para fazer jornada com a gente. Todos nós fomos chamados para um propósito Amém. e o propósito de Deus é que a gente com certeza leve a palavra dele para o maior número de pessoas Em que a gente nome de puder. Então Jesus. seja esse instrumento de bênção. Amém. E lembra que Deus sempre está pronto para ouvir a sua oração. Glória Então a Deus. entra nesse propósito de oração com o Senhor, conversa com ele, que Deus abençoe teu dia, que Deus derrame chuva de bênçãos sobre você e até o próximo vídeo. Tá ficando aqui agora a playlist completa do livro de João. Nós estamos hoje no capítulo 5, mas tá desde o primeiro, e a gente também vai deixar a playlist de Salmos completa para você maratonar a série. Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Tô apontando aqui por Salmos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.